Fala galera que curte jogos de tabuleiro, eu sou o Luciano aqui do Board Game Brasil e hoje, gente, é um dia de vídeo de primeiras impressões desse jogo que eu estava bastante ansioso para poder conhecer, que é o Estudiosos do Sul do Tigre, que é o segundo jogo da trilogia do Sul do Tigre. Essa trilogia que é feita pela Garphill Games e que traga aqui para o Brasil pela Mosaico Jogos. E a Mosaico, inclusive, me emprestou essa cópia para eu conhecer o jogo, fazer esse vídeo de primeiras impressões, depois eu vou fazer um vídeo de análise também, tá bom, gente? Então só para vocês ficarem cientes. E, gente, eu tava bem animado, porque eu gosto, em geral, eu gosto bastante dos jogos que são da Garphill Games, né? Eu amo a trilogia do Reino Ocidental. E gostei bastante do primeiro jogo aqui do Sul do Tigre. E esse aqui é o segundo jogo que ele tenta manter aqui uma semelhança, um aspecto, obviamente, com o primeiro, que era Viajantes do Sul do Tigre. Mas ele trouxe uma ideia que eu achei bastante diferente e parece ser bastante interessante, né? O vídeo de primeiras impressões, gente, é um vídeo que eu faço antes de jogar o jogo, tá? Então eu ainda não joguei. Eu abri, já tô olhando, já tô mexendo, já tô fuçando para poder entender um pouquinho melhor. Mas eu ainda não joguei para dizer assim, bater o martelo se eu gosto ou se eu não gosto, o que eu achei do jogo em si. Mas o que eu vi até agora, eu achei bastante legal, assim. Primeiro que eu achei o jogo um pouco mais enxuto, sabe? Eu acho que alguns outros jogos da Garphill Games, mesmo o primeiro da trilogia, né, que é o Viajantes, eu achei que ele tinha muita coisa, assim, tinha muitos elementos. Esse aqui, quando eu abri e olhei, eu já não achei mais tantos elementos assim, sabe? Achei um pouquinho mais contido, um pouquinho mais comedido. E isso é uma coisa que geralmente eu tendo a gostar. Eu acho que a gente não precisa complexificar jogos só para serem complexos, não é, gente? Então, pois não. E aqui, o que eu vou ter de interessante que eu vi até o momento? Olha, tem aqui um tabuleirão principal, que é um pouco grande, confesso. Poderia ser um pouquinho menor? Poderia. Tem umas áreas aqui meio vazias, está ocupando um pouco mais de espaço do que deveria, mas tudo bem. Aonde vai ter os elementos principais do jogo, né? E esse jogo, gente, basicamente, ele é um jogo que a temática dele tem a ver com traduções, assim. Tem vários pergaminhos de linguagens diferentes e você precisa ali gerenciar os tradutores que vão fazer as traduções de todas essas línguas diferentes para o árabe, sabe? Então, o jogador mais bem-sucedido é quem é mais bem-sucedido nesse processo aí das traduções, né? Então você vai ver que as cartas, depois eu vou mostrar, elas representam linguagens diferentes que precisam ser traduzidas para o árabe, que é a base do jogo, né? O Sul do Tigre. Além disso, o jogo ele tem uma mecânica que é baseada em dados, tá? Então, a trilogia do Sul do Tigre, ela tenta basear em dados, né? Os jogos, então pelo menos os dois primeiros foram baseados em dados. Só que tem uma coisa interessante, os dados aqui, ó, eles têm cores diferentes. E aí eles quiseram jogar com um aspecto que todo mundo vai lembrar lá da infância, que é a questão das cores primárias, secundárias e da combinação dessas cores, sabe? Então o jogo todo ele é baseado um pouco nisso. Você tem os dados dessas cores todas, né? E você combina as cores para poder formar outras cores, sabe? Eu ainda não olhei, obviamente, como que essa mecânica se encaixa nessa questão ali da tradução e tal, para ver se tudo ali está muito bem encaixadinho. Mas eu já achei legal a ideia, assim, o espírito da coisa. No centro do tabuleiro você tem a sequência das cores, que basicamente mostra também as combinações de cores, né? Por exemplo, se você misturar o amarelo com o azul, você tem o verde, que está aqui no meio. Se você misturar o amarelo com o vermelho, você tem o laranja, que está aqui no meio. Então ele acaba meio que já te dando um pouquinho da dica ali das misturas que você vai poder fazer. E de cara já te ajuda a poder fazer a relação dos dados que você precisa relacionar. Além disso, você tem os diferentes estilos de tradutores aqui, né? Que na verdade são os diferentes línguas que o jogo vai ter. E tem outros elementos do jogo. Esse elemento aqui, por exemplo, que é dessas casas que representam as guildas, ele tem no Viajantes, né? E aqui ele está aqui de novo, que tem todo o aspecto de prestígio, que é a questão de você poder botar ali o seu prestígio em diferentes cartas, isso te beneficia e tal. E eles continuaram usando essa mecânica aqui neste jogo também. Então o tabuleiro, gente, muito bonito, muito legal, seguindo bem a arte do primeiro jogo, né? Mais amarelada. Para poder representar talvez o deserto, né, ali do Sul do Tigre. E aí tem outros elementos aqui que vão ser as cartas do jogo, né, que vão ter aqui... Opa, baguncei tudo, gente. Vão ter aqui, por exemplo, as línguas que eu falei, né, chinês, persa, sânscrito. E aí tem os tradutores que vão fazer essas conversões das línguas todas para o árabe. Além disso,
De novo, copiando não, né? Mas mantendo um pouquinho uma mecânica do primeiro jogo da trilogia, ele tem a possibilidade de você colocar cartas que viram locais de alocação de dados. Então, como é um jogo de dados, obviamente ele acabou usando a mecânica da alocação de dados como algo interessante para o jogo, e ele te permite customizar um pouco a sua alocação de dados através de cartas que tem esses espaços para alocação, né? E uma coisa que eu adoro jogos que tem assim esses saquinhos onde você coloca coisas no saquinho e vai tirando ao longo do jogo. Nesse caso são os dados, então os dados eles vão dentro desses saquinhos aqui nas cores do jogador e você vai draftando os dados de dentro desses saquinhos. Além disso, nós temos aqui os tabuleiros individuais, são bem simples, bem pequenininhos, que eu acho um bônus também, porque eu acho que não deixa a mesa muito poluída, não tem muita coisa em cima da mesa. E várias peças nas cores do jogador, a questão ali da pecinha de prestígio, aqui umas peças que devem ser marcadores específicos para você colocar nas características, nos atributos do seu jogador. E basicamente é isso, gente. Os dados das cores que eu falei, primárias e secundárias, que vai sendo misturados. E dinheiro, né? Basicamente, o que move o mundo, tá? Tem aqui também. E eu acho que é só isso, gente. Então, se vocês verem, não é um jogo que tem muito elemento, não, sabe? Ele parece ser um jogo bem mais enxutinho. E aí vem um comentário que já é quase que uma crítica, que é o seguinte, gente. Por ser um jogo muito enxuto, e por ter uma caixa de tamanho normal, padrão Ticket to Ride, eu acho que eles otimizaram muito mal o espaço da caixa, sabe? Porque assim, a Garfield Games, na trilogia do Reino Ocidental, era conhecido por ter essa caixinha um pouco menor, né? E à medida que os jogos foram ficando mais complexos, a caixa não fechava, né? Aí no primeiro jogo do Viajantes do Sul do Tigre, eles já desistiram da caixinha de tamanho menor e foram para a caixa grande. Aí nesse jogo, que não tem tantos elementos, o insert atrapalha muito você colocar todos os componentes e fechar a caixa, é impressionante. Porque assim, o tabuleiro e os tabuleiros individuais, eles acabam ficando encaixados em cima do insert. E embaixo acaba ficando muito espaço sobrando. Mas em cima, que você encaixou muita coisa, ele acaba atrapalhando você a fechar a caixa, sabe? E embaixo, como as coisas não ficaram muito presas, fica tudo meio que solto. Na hora que você abre, tá tudo bagunçado. Pelo menos foi assim que eu recebi, que eu peguei e que tá ficando. Assim, eu não consegui fazer ele ficar bem organizadinho, sabe? Acho que eles têm que repensar melhor o aproveitamento das caixas e os inserts que eles usam. Mas, fora isso, né, como eu falei, um jogo que aparentemente muito bonito, produção muito boa, mas que agora falta o quê? Aprender todas as regras, pôr na mesa, jogar e voltar para fazer um vídeo de análise, gente. Então é isso. Vocês estão interessados nesse jogo? Vocês gostam dos jogos dessa linha? Conta aqui nos comentários. Eu vou tentar jogar ele o mais rápido possível e voltar aqui para fazer meu vídeo de análise, tá bom, gente? Então é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.